Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui novamente, podendo expressar meu carinho, meu amor por você que está aí aprendendo, recuperando as aulas e participando do seminário. Então, queridos jovens, nossas combinações de sempre, tá? Então, vai aparecer três perguntinhas, tá? E nessas três perguntas haverá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário um link que você vai responder e, além de responder, você vai também a professora pode ter acesso às suas respostas, tá bom? Meu nome é Irmão Viana, sou coordenador de seminário aqui de Porto Alegre. Queridos jovens, então, nesta semana, nessa aula de recuperação, nós vamos estudar sobre 2 Coríntios, do 8 ao 9. E algo especial que nós vamos ter neste bloco é sobre cuidar dos pobres. Então, sempre na vida de vocês, o exemplo primordial é Jesus Cristo. Tudo leva a Cristo. Lembre que o presidente Nelson, ele disse que nós podemos aprender tudo em nossa vida se nós focarmos no Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Então, ah, quando nós ouvirmos sobre o pobres, né, as pessoas pobres, também nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que não têm condições financeiras, mas também aqueles necessitados na sua mente, no seu coração, aqueles que estão aflitos. Combinado? Então, o apóstolo Paulo, então, lembrando que nós estamos em Corinto ainda, então o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas e ele fala algo muito importante, né? Que ele quis que os membros pudessem, de Corinto, estender um pouco mais a mão sobre os necessitados, aqueles que estão tendo dificuldade. Então, para nós darmos início, olha que interessante que já estraguei a brincadeira, mas que o presidente, que o elder Jeffrey R. Holland, ele falou algo muito interessante. No decorrer da história, a tananã, né? Então era aquela palavrinha, tem sido a maior e mais difundido problema da humanidade. O sofrimento óbvio resultante disso é geralmente físico, mas o dano espiritual e emocional que ele pode causar talvez seja ainda mais debilitante. Então, quais são algumas coisas que são debilitantes? A pobreza. Então, queridos jovens, no seu caderno de estudo, eu gostaria muito que vocês ponderassem algumas coisas, combinado? Então, que tipos de pobreza, né, existe ao nosso meio, tá? Pensem nisso. Aqui, o Elder Holland, ele fala muito sobre a pobreza financeira, tá? Então, gostaria que vocês ponderassem mais um assunto. Duas perguntas que vai aparecer aqui na tela. Quais são alguns problemas enfrentados por aqueles que têm menos do que outras pessoas? Como esses problemas podem afetar alguém tanto emocional como espiritual e fisicamente? Pensem nisso. Ponderem. Se for possível, pause o vídeo e escrevam no seu caderno de estudo e no seu diário. É muito importante que essas duas perguntas vão nos nortear no decorrer da aula. Então, lembrem de um assunto, tá? Algo bem importante que vai aparecer aqui na tela, aqui. Este é o nosso exemplo, tá bom? Cristo é o nosso exemplo de qualquer conduta. Lembrem disso e eu presto meu testemunho que, como líder, professor do seminário e como pessoa, quanto mais eu foco em Cristo, mais eu tenho a segurança de fazer as coisas certas, tá bom? Pensem e ponderem sobre isso. Algo interessante é, ao compreendermos, ao compreendermos tudo o que o Salvador nos deu,
teremos mais disposição de doar aos outros. Olha que interessante. Vamos pensar um pouquinho mais. Pô, como é doar mais aos outros? Financeiramente ou nós mesmos? Nosso tempo, nossos talentos? Pondere sobre isso. Este princípio, ele é muito importante. Ele é um norteador. Ele vai te guiar na tua vida aqui na Terra. Vamos ler então, 2 Coríntios 8, no capítulo 8, no versículo 9. Olha que ele fala algo tão importante. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por causa de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha que interessante. Cristo, Rei dos Reis, se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer em ambas as partes da nossa vida e também para que nós possamos ajudar os outros. Querido jovem, pense um pouquinho. O que você acha que o Senhor deseja que façamos hoje para viver o que é ensinado em cada uma dessas passagens das Escrituras? Tá bom? Então, a gente tem como as Escrituras são importantes, tá? Então, nós vamos usar o Novo Testamento, Coríntios e o livro de Mórmon. Vamos lá, então? E nós vamos ler e vamos ponderar eu gostaria muito que vocês pudessem usar o caderno de estudo e o diário para vocês anotarem. Combinado? Vamos lá. Então, primeiramente, quando Cristo, naquele versículo, né, ele está querendo nos ensinar, nós temos que ter o desejo de doar. Então, nós temos duas escrituras aqui, tá? Que se encontram em Coríntios 8 e também em Mosias 4:24. Então, eu gostei muito do resumo do cabeçalho, que no capítulo 8, que ele fala assim: os verdadeiros santos compartilham seus bens com os pobres. Cristo, de sua pobreza, trouxe riquezas eternas. Olha que interessante, né? Olha o que diz no versículo 12: porque se primeiro houver prontidão de vontade, será aceita segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Prontidão, se vocês nas escrituras ou estiverem usando o celular, vocês cliquem aqui e nas escrituras lá no rodapé, lá embaixo das escrituras. Tem a ver com o coração, com a vontade, com a disposição. Então, primeiramente aqui, o que que nós podemos doar? Nossos talentos, nosso tempo como ministração. Agora, faça um pequeno trabalhinho agora, um pensamento. Da sua turma agora do seminário, quem precisa de ajuda? Interessante, né? Olha o que diz aqui no livro de Mórmon, o rei Benjamim, perdão, o rei Benjamim ele ensina algo muito importante no capítulo 4. Reparti o vosso sustento com os pobres. E novamente digo aos pobres, vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para o outro, refiro-me a todos vós que negais ao mendigo porque não tendes. Quisera que dissesseis em vosso coração, não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria. Olha que interessante aqui, né? Primeiro nós temos que ter o desejo. Então, o rei Benjamim, ele fala algo tão importante, que nós temos que ter o desejo de nosso coração. Não, olha, para mim é importante doar. Então, vamos fazer o quê? Vamos ajudar, vamos ter o desejo de ajudar aqueles necessitados, tá? E o mais importante, que em nosso coração nós temos que ter a disposição de doar, né? Então, o desejo de nós doarmos. Segundo princípio, tá? Então, nós tínhamos o desejo, agora, quanto doar? Isso é uma grande dúvida, não é verdade? Então, se nós estivermos falando sobre recursos, tempo, talento, o quanto doar?
Então, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda muito a entender isso, tá? E também nós vamos estudar um pouquinho no livro de Mórmon quanto nós devemos doar. Então, aqui, no capítulo 9, ele, no cabeçalho diz assim, ó, Deus ama recompensa, Deus ama e recompensa o que doa com alegria, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, olha o que diz no 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Este aqui é um princípio de que semear tem a ver com plantar, trabalhar, aquilo que tu entrega, né, para o próximo. Então, isso é um princípio muito importante. Então, você, querido aluno, o que você está fazendo ao próximo? Então, lembra que isso aqui é um princípio que exige para todo o mundo, todo filho de Deus que mora aqui na Terra. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. E aquele que semeia em grande quantidade, colherá também em grande quantidade. Olha que interessante aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 30. E eu botei aqui só uma partezinha que tem a ver com esse versículo, né? Os sacerdotes trabalham para seu próprio sustento. O povo cuida dos pobres e a igreja prospera. Olha que lindo. Olha o que diz no 30. E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu ou faminto, ou sedento ou doente, ou que não tivessem sido alimentado. E o seu coração não estava nas riquezas. Portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres. Pertencem, pertencessem ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoa no que se referia aos necessitados. Olha que interessante. Aqui, né, no povo, eh, sempre haverá aqueles menos afortunados que têm situações, né? E independente de quem fosse, membro ou não membro, nós estamos ali. Agora, pense um pouquinho. Quem na sua ala, no seu ramo, precisa disso, precisa de ajuda? E quanto tu dará? Agora, algo muito importante, a atitude ao doar. Então, nós falamos sobre o desejo, o quanto e agora a atitude de doar. Nós continuamos no capítulo 9 e fala assim, né? No 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ao estudar essa aula, ele me fez lembrar sobre o jejum. Olha que interessante que o doar com atitude tem a ver também com o jejum. Muitas vezes nós temos que jejuar com alegria no coração, pedir forças ao Pai Celestial, não triste, cansado. O nosso semblante tem que ser, né, feliz. Olha que interessante aqui, ó, no livro de Moroni 7, do 6 ao 8. No cabeçalho diz: convite para entrar no descanso do Senhor. Orai com verdadeiro intento. O Espírito de Cristo permite aos homens distinguirem o bem do mal. Vamos lá. No 6. Pois eis que Deus disse que se um homem é mau, não pode praticar o bem. Porque se ele oferece uma dádiva ou ora a Deus, a não ser que o faça com o verdadeiro intento, nada lhe aproveitará. Porque eis que não lhe é imputado por retidão. Pois eis que se um homem, sendo mau, oferece uma dádiva, ele o faz com má vontade. Portanto, será considerado como se tivesse retido a dádiva. Consequentemente, é considerado mal perante Deus. Olha que interessante. A atitude não pode estar com a má vontade. Ou seja, você.
Vamos pensar um pouquinho na sua família. Quando sua tia, seu tio, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó pede algo para ti, uma ajuda. Tu faz com uma boa vontade ou com uma má vontade, hein? Espero que seja uma boa vontade. Então, nós estamos tendo as atitudes. Depois, querido jovem, eu quero que vocês entendam algo muito importante. Depois de nós termos o desejo, o doar, a atitude, em nosso coração tem que ter a gratidão a Deus. Jovens, pense um pouquinho. Vamos ler as duas escrituras, no Novo Testamento e no livro de Mórmon. Olha o que diz interessante aqui, ó. Para que em tudo enriqueçais para toda generosidade, a qual faz que por nós deem graça a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Portanto, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vossa contribuição para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência graça de Deus em vós. Graça a Deus, pois pelo seu dom inefável. Algumas semanas atrás, numa aula, nós falamos sobre o dom. E todos os dons é necessário que nós tenhamos o dom da caridade, né? Então, a caridade tem muito a ver o- com a ajuda, a doação. E o que que diz o rei Benjamim ensina no livro de Mórmon, em Mosias 4, 19 ao 21? Pois eis que não somos todos mendigos? Não dependemos todos do mesmo ser, sim, de Deus, para obter todos os bens que temos, tanto alimentos como vestimentas, e ouro e prata e todas as riquezas de toda espécie que possuímos? E eis que mesmo agora haveis invocado o seu nome, e suplicado a remissão de vossos pecados, e permitiu que ele pedisseis em vão? Não. Ele derramou sobre vós o seu espírito, e fez com que se enchesse de alegria o vosso coração, e fez com que fechasse vossa boca, para que não vos pudesseis exprimir, tão grande era a vossa alegria. Ora, se Deus, que vos criou, de quem depende nossa vida, e tudo que tendes sois, concede-nos todas as coisas justas que pedis com fé, acreditando que recebereis. Ó, então, quanto mais não deveríeis repartir os vossos bens uns com os outros? Olha que princípio e ensinamento que nós temos em nossa vida aqui. O rei Benjamim ele diz que nós somos mendigos porque nós precisamos de nosso Pai Celestial. E tudo que nós temos, então tudo o que você tem no seu lar, vem pelo Pai Celestial. O nosso querido apóstolo, Dale J. Rowland, ele fala algo muito interessante. Cada um de nós recebeu dádivas que não alcançamos por nós mesmos, dádivas advindas de nosso Pai Celestial e de seu amado Filho, incluindo a redenção por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Olha que bênção, né? Recebemos vida neste mundo, receberemos vida física no mundo vindouro, e salvação e exaltação eternas, se as escolhermos, é claro. Tudo devido ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Sempre que usarmos essas dádivas, sempre que formos beneficiados por ela, ou até mesmo quando pensarmos nelas, devemos levar em conta o sacrifício, a generosidade e a compaixão dos doadores. Ter reverência pelos doadores faz mais do que apenas nos tornarmos gratos. Nossa reflexão sobre a dádiva que recebemos deles é algo que pode e deve nos transformar. Olha que interessante. Se nós estamos pensando e aprendendo sobre o que nós podemos doar, ou quanto, não é verdade? Mas o Pai Celestial doou o seu Filho unigênito
Jesus Cristo para nos salvar. E Cristo doou a sua vida para mim, para ti, para os seus pais, para todos os membros da igreja, para as pessoas que tu ama. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como refletir sobre a generosidade do Pai Celestial e de Jesus Cristo pode nos transformar? Pause o vídeo e responda no seu caderno. Continuando, nós temos um ensinamento do presidente, nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Ele fala: os serviços humanitários da igreja já doaram mais de 2 bilhões de dólares para socorrer pessoas necessitadas no mundo inteiro. Esse auxílio é oferecido a despeito de religião, tá bom? Dependente de religião, nacionalidade, raça, orientação sexual, sexo ou ideias políticas de pessoas. Isso não é tudo. Para auxiliar os membros aflitos da Igreja do Senhor, amamos e vivemos a antiga lei do jejum. Nós ficamos sem comer para ajudar aqueles que não têm o que comer. Um dia por mês ficamos sem comer e doamos o valor dessas refeições, e mais para ajudar os necessitados. Então, queridos jovens, vocês podem estar perguntando assim, tá, mas como é que os meus pais, os meus tios, os responsáveis, o bispo, o líder, dependendo do ramo, os missionários, eles fazem as doações? Como nós fazemos as doações? Então, na sua ala, no seu ramo, deve haver essa papeletinha fisicamente, é um papelzinho, tá? Parece o tamanho de um celular, pequenininho. E ou pela internet, né, pela sua conta SUD. Então é muito interessante a forma que a gente faz as nossas ofertas, tá? Então, o dízimo, 10% dos seus rendimentos, o teu jejum, que nós sempre é o valor de 2 refeições e que sejamos generosos, fundo dos nossos queridos missionários, os missionários da sua ala, ajuda humanitária, fundo geral de ofertas. Aqui, ó, queridos jovens, eu queria só falar algumas coisinhas que depois eu vou perguntar para vocês, tá? Aqui no meu estado, vocês devem estar sabendo, né? Não sei qual é o dia e a data que vocês estão assistindo este vídeo, esta aula, mas nós fomos castigados com muitas chuvas, muitas chuvas. Cidades foram arrastadas, casas, muitas pessoas perderam. Então foi daqui, ó, que muita ajuda veio. Veio a ajuda dos membros, e eu ajudei meus familiares, a ala no qual eu sou bispo. Então muitos ajudaram. E também tanto com ajuda braçal para limpeza, para carregar coisas, para ajudar as pessoas, como ajuda de mantimentos. Olha que interessante. E tudo isso aqui foi o dinheiro que seus pais, que tu, que eu, que todo mundo nesta igreja jejuamos e doamos. Então, a oferta de jejum, a ajuda humanitária, elas estão ali para nos ajudar em ocasiões especiais, né, de dificuldades. Então, a minha pergunta, lembra que essas aqui são as 2 perguntas em amarelo que você deve responder. O que você acha mais significativo na declaração do presidente Nelson? Como você explicaria o jejum e as ofertas de jejum a alguém que não conhece? Olha que interessante. Além de doar dinheiro para a igreja, quais são outras maneiras pelas quais podemos ajudar o Senhor a cuidar dos necessitados? Quem tem sido um bom exemplo desse princípio? Queridos jovens, eu presto o meu testemunho que o nosso maior exemplo de doação é o nosso Salvador Jesus Cristo. Se achegue a Ele, ore pedindo ajuda, leia as Escrituras, frequente o seminário e doe um pouquinho de tempo só, tá bom? Para ajudar outros filhos de Deus, o seu colega próximo de ti. Eu testifico, eu prometo que vocês serão imensamente abençoados por Deus. E a terceira pergunta:
O que Deus deseja que eu faça? Olha que pergunta pessoal. Clique no link e escreva os seus sentimentos. Querido jovem, olha que eu vou passar depois 2 vídeos, mas antes eu quero que vocês prestem atenção a essa citação, esse ensinamento do presidente, do elder Jeffrey R. Holland. Cada um de nós recebeu dádivas que não alcançamos por nós mesmos, dádivas advindas de nosso Pai Celestial e de seu Filho amado Jesus Cristo, incluindo a redenção por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Recebemos vida neste mundo, receberemos vida física no mundo vindouro e salvação e exaltação eternas, se as escolhermos, tudo devido ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Nós não temos que orar sempre e agradecer ao nosso Pai Celestial. Quando eu digo nosso, que é o meu, o seu, é o nosso Pai Celestial. E é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Vou passar um vídeo para vocês, queridos jovens. Porra, meu irmão. Muy bien. Porra, Helena, porra. Há coisas que são realmente universais. Bebês, nascimentos, vidas, mães, pais, alegrias, todas são universais. Do mesmo modo, a perda de um bebê ou as lágrimas dos pais são universais. Quando eu vi pela primeira vez, ele parecia estar doente. Pensei que ele não fosse sobreviver. Diariamente, aproximadamente 2 ou 3 crianças precisam ser reanimadas ao nascer. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem contribuído maravilhosamente, oferecendo recursos de reanimação neonatal. Estava viajando para uma distante e remota parte do mundo e uma das enfermeiras me disse que recebeu recentemente o mesmo treinamento das equipes de reanimação neonatal que enviamos ao mundo. Ela não somente havia recebido o treinamento com as outras enfermeiras, mas também todo o quadro de médicos também recebeu. E ela me contou sobre um bebê que havia nascido e tinha sido dado como morto. O médico entrou na sala, viu a mulher, viu o bebê, certificou-se de que a mãe estava bem assistida, mas foi até o bebê e usou o treinamento de... Ele usou o treinamento de reanimação neonatal que tínhamos dado. Se não fosse por isso, ele seria só mais outro bebê na estatística. A diferença era que 6 meses antes, elas não saberiam o que fazer. Enfim, a mãe ficou feliz naquele dia. O final feliz da história é que eles estão bem. Temos espalhado esse treinamento a todas as partes do país com a participação dos Mormons. Os materiais foram doados a todas as pessoas para que elas possam continuar a espalhar essa informação. Não temos como pagar pelo trabalho que tem sido feito por essas pessoas. Deus, na maioria das vezes, usa outras pessoas como respostas às nossas orações. Oro para que Ele possa nos usar. Oro para que sejamos a resposta para a oração de outras pessoas. Agora tem um outro pequeno vídeo que são meninos que vivem num lar. E esse lar é muito importante vocês darem uma olhada e ver como esses jovens vivem. Meu nome é Richie. Eu vivia nas ruas correndo de um lado para o outro. Não tínhamos comida. E então minha mãe me abandonou e eu fui trazido para cá.
Estas crianças foram abandonadas pelos pais. Algumas delas viviam na rua. Algumas dessas crianças sofreram algum tipo de abuso. Também vim de um mundo de sofrimento, vim das ruas e sei o que é passar por isso. Minha esposa e eu sonhávamos em ajudar crianças de rua que sofreram abuso ou foram desamparadas. Somos uma família e não um orfanato. Estamos aqui simplesmente para ajudar estas crianças. Muitas vezes, minha esposa e eu tivemos que sair para conseguir comida para as crianças. São muitas bocas para alimentar, de jejum, almoço e jantar todos os dias. É difícil. Eu usei as mesmas roupas por muito tempo. Não me lembro da última vez que ganhamos roupas novas. Notamos que as crianças precisavam de muitas coisas. Fizemos contato com o grupo de ajuda humanitária Food for the Poor e eles entraram em contato com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles estiveram aqui, viram nossa necessidade e atenderam ao nosso pedido de socorro. Somos representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fomos chamados como missionários de ajuda humanitária e servimos ao povo da República Dominicana. Estamos muito felizes e muito comovidos nesta manhã porque recebemos a doação de algumas caixas de brinquedos, roupas e outras coisas que as crianças precisam. Eu sempre quis ter uma bola. Quando as caixas chegaram, eu vi a bola que eu queria. Eles encheram a bola e me deram. É ótima a sensação de ganhar roupas novas. Eu sou muito grato pelo apoio e pela ajuda que me deram. As igrejas estão trabalhando juntas, independente da raça, da cor ou da religião, para ajudar os necessitados. Porque esse é o trabalho que Jesus Cristo quer. Que trabalhemos juntos em favor daqueles que mais precisam. Estas crianças têm um grande potencial. Elas só precisam de um pouco de incentivo. Estamos tentando ajudá-las a se tornarem boas pessoas para o amanhã e fazer o mundo um lugar melhor para se viver. Queridos jovens, isso são alguns trabalhos que a nossa igreja tem feito, né? Então ela ajudou em lugares muito carentes neste mundo. Pessoas estavam perdendo os nenês e elas montaram uma equipe. Então teve recursos, teve pessoas. E como esses nossos queridos jovens ali, né? Então a gente fica emocionado, né? E que tu vê como a nossa igreja é uma igreja que ministra, independente de qualquer coisa. Ela quer que todos os filhos de Deus estejam na sua melhor situação. Queridos jovens, uma pergunta. Como posso ajudar as pessoas ao meu redor sem precisar doar dinheiro? Antes de nós lermos a citação da irmã Bonnie, eu gostaria de convidar você a dobrar os seus joelhos e orar e convidar, a perguntar ao Pai Celestial que você deve ou não deve fazer uma missão. Eu fiz uma missão, meus irmãos, meu pai, e eu presto meu testemunho, que ao servir uma missão de tempo integral, o Senhor me abençoou eternamente. Então a irmã diz: meus jovens amigos, posso lhe garantir que sempre haverá alguém em toda a reunião da igreja que se sente só, que está passando por desafios e precisa de um amigo, ou que não se sente parte deste grupo. Vocês têm a contribuição importante a dar em cada reunião ou atividade. E o Senhor deseja que olhem ao seu redor para que seus amigos ministrem para seus amigos e ministrem como ele faria. Olha que interessante, até nossa classe do seminário. Para finalizar, eu gostaria de terminar com as palavras do presidente Joseph Smith.
Os membros da igreja devem alimentar os famintos, vestir os nus, prover o sustento das viúvas, enxugar as lágrimas dos órfãos e consolar os aflitos, seja nesta ou em outra igreja, ou fora dela, onde quer que esteja. Meu querido jovem, espero e oro para que tu tenhas sucessos na sua trajetória, que tu aprenda a como tu possa doar, jejuar e ser mais semelhante a Cristo. Tudo vem de Cristo. Eu quero que tu tenha isso muito claro no teu coração. Eu presto meu testemunho, que esta é uma igreja que doa, é uma igreja que pensa no próximo. E não importa o que aconteça, nós fazemos isso por Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido jovem, oro para que tu tenhas sucesso, que faça proveito destes ensinamentos e não te esqueça, aqui nos comentários, aqui embaixo ou na descrição do vídeo, o link para você responder, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, ainda mais o seu professor. Um grande abraço e até!